Urubu é Vila Alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não, corro os dias nesses verdes, meu boi mocho baetão, Buriti, água azulada, Carnaúba, sal do chão, remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convidou meu coração. No sertão, a Caatinga, como lhe chamavam os índios. Caos de pedras cinzentas cravadas em desordem no chão de argila seca. Paisagem dura, angulosa, trágica, visão que se estende até o infinito. Tem uma série de situações extremadas, né? A mais extremada é a nordestina, porque a Caatinga é um ambiente extremamente hostil. A Caatinga tem uma temperatura alta, não tem chuva, a chuva quando tem é irregular e o solo não pega água, o solo é muito raso, muito pedregoso. Então, é o lugar mais difícil de viver que existe no Brasil e é onde está o pessoal mais adaptado para viver lá. Um pessoal conseguiu construir lá uma cultura própria, não só cultura espiritual, mas uma cultura material, uma cultura de currais de gado extremamente importante, extremamente interessante. Os europeus trouxeram vacas, e todos naturalmente, e ficaram com eles ali ao redor dos engenhos para dar carne para os patrões. Mas era preciso fazer muita cerca, que é boi, um bicho desgraçado, fura qualquer cerca e comeu o canavial. Então o gado foi sendo afastado dos engenhos e encontraram uma área imensa. A maior parte do Brasil eram pastagens naturais. A maior parte delas emprestável, porque não tinha água. Essa secura do Nordeste vem daí. Onde tinha água, fazia um rebanho. Levava um rebanho. Punha o rebanho ali com o vaqueiro. E o gado crescia. E o gado é uma mercadoria boa como escravo. É uma mercadoria que se carrega a si mesma. Quando ficava muito número de vacas, abria outro curral. Assim foram multiplicando os currais. E foram multiplicando os sertanejos. Uma gente diferente. O sertanejo é fruto da mistura entre os ameríndios e os brancos mestiços que se deslocaram de São Paulo e Bahia, fazendo avançar a fronteira agrícola. Criou-se tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o sol. Arrastando de envolta no volver das estações períodos sucessivos de devastações e desgraças. É um condenado à vida. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo. A gente, quando fala em cultura nordestina, a gente pensa em música, em Padre Cícero, em santo, em gravura, etc. Mas, na realidade, a vivência naquele sertão é uma proeza cultural tremenda. E começou no século XVIII, com os currais do Piauí. Você não conhece a famosa modinha antiga? Meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro maninha lá no Piauí. Porque no Piauí que começou a grande criação extensiva de gado. E o Nordeste é criação extensiva de gado. Ninguém é louco de fazer agricultura lá. De couro à porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro. De couro, todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó ou alforge para levar comida, a mala para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, as bainhas de faca, a roupa de entrar no mato. Para os açudes, o material de aterro era levado em couros puxados por pontas de bois. Em couro pisava-se tabaco para o nariz. A cultura nordestina, ou mais amplamente a cultura do Brasil sertanejo, ela se filia diretamente ao mundo ou à tradição medieval. Muitos estudiosos falam dos arcaísmos, né, dos matizes medievais do próprio linguajar sertanejo. Um exemplo
muito claro disso é o desafio a poesia popular, né? O desafio dos cantadores nordestinos. É marcadamente medieval a dimensão religiosa da vida sertaneja. O ascetismo, a busca da terra da promissão, o milenarismo judaico-cristão, que é um compósito de base medieval, isso está muito vivo em todas as expressões, todos os movimentos místicos. Você pode dizer de outro modo que floresceu no Brasil sertanejo um sebastianismo popular mestiço, mameluco, né? Caboclo. Né? E eu acho que isso vale para tudo na tradição. Aproxima-se a seca. Ao descer das tardes, dia a dia menores e sem crepúsculos, o sertanejo considera, entristecido, nos ares, em bandos, as primeiras aves imigrantes, transvoando a outros climas. É o prelúdio da sua desgraça. No silêncio das tardes agoirando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Ai, Cauã, ai, Cauã. A insurreição da terra contra o homem. A ruína da fazenda. Bois espectrais, vivos não se sabe como, caídos sob as árvores mortas. Bois mortos há dias e intactos, que os próprios urubus rejeitam. Não deixa o pobre morrer de fome! O cangaceiro que rompe como uma cascavel doida significa muitas vezes a vitória do instinto sobre a fome. É o uso desproporcionado e inadequado da força para lutar contra a calamidade e seus trágicos efeitos. Para a gente entender bem, eu acho, o cangaço, a gente tem que situar ele num horizonte um pouco mais amplo, que é o do coronelismo do Brasil sertanejo. O coronel nordestino era o chefe de um aparelho paraestatal, com suas milícias particulares, milícias de jagunços. Ele era a lei, né? E ao mesmo tempo estava acima da lei. Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles, agora não sei assim o tanto. Catingueira, quinaquina, sabonete, azulão, canjica, zabelé. Eles eram senhores da vida e da morte de quem vivia naquelas regiões. Né? Quer dizer, o cangaceiro, em princípio, é um sujeito que tem uma vida normal ali e que, por isso ou por aquilo, ele acaba trombando com esse poder do coronel. Geralmente porque mataram o pai dele ou porque desonraram uma moça da família e tal. E ele acaba, em vez de dobrar o joelho, né? De baixar a cabeça diante desse poder do coronel, ele acaba enfrentando pela única forma que ele é possível, que é pela violência. Né? Tem uma coisa linda do Guimarães Rosa sobre essa coisa da violência no Brasil sertanejo, que ele diz: sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado, porque bala é um pedacinhozinho de metal. O homem nessa região é um homem simples, ingênuo, de muito boa vontade, muito supersticioso, porque a religião do Nordeste é muito mais superstição do que religião, né? É misturado com fantasma, com anjo, com diabo, é uma coisa lá deles, não é uma religião, digamos, nem revelada. As lendas arrepiadoras do caapora travesso e maldoso, os sacis de barrete vermelho, os lobisomens e mulas sem cabeça, todos os mal-assombramentos, todas as tentações do maldito, todas as aparições fantásticas, todas as profecias. Padre Cícero em Juazeiro do Norte, a Santidade de Jaguaripe, Pedra Bonita, o Conselheiro em Canudos. No sertão, a religião é tão trágica, tão machucada de espinhos, tão torturada de sol quanto a paisagem. De fato, o Nordeste é uma região expulsiva, né? Daí esses incessantes movimentos migratórios, né?
Com o aumento da população, as zonas de pastoreio transformaram-se em criatórios de gente, das quais saem os contingentes de mão de obra requeridos pelas demais regiões do país. Assim ocorreu para a abertura de novas frentes agrícolas no sul. Assim também, para engrossar as populações urbanas, sempre que um surto de construção civil ou de industrialização exigia massas de mão de obra não qualificada. Olha, eu vejo o Brasil cada vez mais uniformizado pelo transporte e pela informação. Outro dia eu fui em Itaquera visitar um amigo, acabei num forró nordestino. Se não soubesse que era Itaquera, pensava que era Jequié, porque era um monte de nordestinos dançando forró com a música deles. Então, o Brasil está ficando cada vez mais mesclado. Os sertanejos inventaram o baião, fizeram cidades, deram ao mundo a palavra luar, que não tem tradução. É português do Brasil. Essa é a vida mais difícil que há no Brasil. E marcou muito, lógico que marcou muito a cultura. Por um lado, uma cultura muito criativa, por outro lado, uma cultura muito retrógrada. Outro dia eu estava na Bahia e um deputado estava sendo entrevistado de forma hostil por uma jornalista que perguntou para ele: é verdade que o senhor nomeou sua filha para tal cargo para o qual ela não tem qualificação? Ele disse: nomeei, e daqui 18 anos eu nomeei o filho dela, porque quem trata da minha família sou eu. E o estúdio inteiro abriu em palmas. Quer dizer, é um lugar onde se cria, no mesmo ambiente social, no mesmo ciclo, Ariano Suassuna e Fernando Collor. Toda a gente pensa que o Nordeste é só seca. Não. O Nordeste tem a beira dos rios permanentes, como São Francisco, que agora virou o melhor lugar do mundo para plantar uva. Estão fazendo vinho. Para plantar quantidade de outras frutas. Então, há um Nordeste que se recebe um pouquinho d'água. Corresponde lindo. Não canta galo e nem mulher deita galinha. Nem aleijado pé de mola, nem mandioca da farinha. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde a cena. O sertão está em toda parte. O sertão é dentro da gente.